Nós vamos conversar sobre o mal de Alzheimer. E, como sempre, eu não consigo deixar de falar no lado preventivo. Você sabe que hoje muitos fatores, inclusive até o banho gelado, o banho frio, para aquele jovem, para aquele idoso que está bem, tomar seu banho mais frio, mais gelado, isso estimula certos hormônios que agem no cérebro e, inclusive, prevenindo lá na frente um provável Alzheimer. Também a atividade física, tudo são fatores que vão colaborar para aquele que está indo e quer viver, quer atingir a idade, quer ser um idoso saudável, ele tem que prevenir nesse sentido. Então, atividade física, alimentação cuidadosa e manter também cuidado de pressão, cuidado da obesidade, diabetes, tudo. Tudo isso leva à prevenção do Alzheimer, em parte. Embora tenha o lado até hereditário, vamos dizer, de repente aquela família que tem o pai, que teve Alzheimer, a mãe, ele tem uma propensão, então por isso até mais cuidado, porque ele tem um risco maior. Mas vamos imaginar que nós estamos então com um paciente com Alzheimer. O que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos sentir que grau está esse Alzheimer. Eu tive um paciente com 56 anos, que ele estava tendo problemas, ia ao banco, fazia depósitos errados e tudo, a família estava começando a se preocupar, mas não tinha um dado positivo. De repente, um dia, as filhas moças já estavam na sala e ele aparece nu, ele desce a escada nu. Então, é o primeiro sinal. Então, nós temos que estar sempre sabendo que o Alzheimer é muito variável, tem aquele que vai acontecendo pouco a pouco, ele vai perdendo a capacidade de conexão de fatos, disso, daquilo, e tem aquele também que o sintoma começa abrupto, como é o caso desse paciente com 56 anos que eu acabei de citar, né? Mas, em geral, o Alzheimer é aquele paciente que ele começa a ter alterações de comportamento, de repente ele pode até ficar um pouco agressivo, verbalmente. Nós temos pacientes na clínica com Alzheimer que são agressivos, inclusive fisicamente, na hora do banho, na hora da troca. Então a gente tem que usar a medicação adequada, que não vai sedá-lo, apenas vai tirar essa excitação desse quadro. Outra coisa muito importante dentro do Alzheimer, porque às vezes ele começa a falar, de repente você chega e fala, olha, a tua blusa está suja, a tua camisa está manchada. Então você tem que ter cuidado para não colocar a lógica. Você tem que pegar e falar, tudo bem, fica tranquila que eu chegando em casa eu vou trocar essa minha camisa, papapá, e muda de assunto. Não botar muito a lógica, porque se você for discutir com o Alzheimer, não, mas o senhor não está vendo bem, o senhor não está enxergando bem, a minha camisa não tem nada, papapá, você vai conseguir duas coisas. Você vai deixar ele nervoso, agitado, e você vai sair de perto dele também nervoso, agitado. Então é como eu sempre digo, que nós temos que ter o nosso estado de consciência, tanto nós profissionais, que estamos com o paciente ali nas 24 horas, como o familiar que está também, às vezes, na residência, ou se o paciente está numa casa de repouso, o familiar vai visitá-lo, tem contato. Então, sempre evitar de pôr a lógica, porque aí vai trazer o problema que está acontecendo em foco, e isso vai trazer problema tanto para um lado como para outro, porque nós temos sempre, como profissionais, ver muito o lado do paciente que está com Alzheimer e ver o lado do familiar que convive com aquele paciente com aquela deficiência. Nós temos que ver sempre os dois lados. Então, basicamente, o Alzheimer existe os mais variados graus. Tem aquele que é mais uma dificuldade de comunicação, então nós temos que saber conversar, fugir do assunto áspero, não entrar muito na lógica, né? E dar a ele distração, vamos ver um filme, vamos ver a televisão, vamos ver uma música, para que ele tenha outros fatores que levem também ao prazer, né? E depois nós temos que ver a alimentação, a qualidade da alimentação, o que ele está ingerindo, a quantidade de líquido que ele está tomando, né? Tudo para prevenir complicações, porque se o Alzheimer alimenta mal, ingere pouco líquido, ele vai desidratar,
ele vai ficar anêmico. Aí nós vamos ter um outro problema alimentando mais a doença, no caso que é o Alzheimer. Então, todos esses fatores de cuidados no diálogo, cuidado na alimentação, fazer sempre, vai precisar de um acompanhamento uma terapia, né? No sentido de fisioterapia, de exercícios para estimular, né? E principalmente aquilo que é a mente, onde ter muito cuidado para não fazer com que ele sinta que está diferente, né? Sempre entrar na dele usando pouca lógica, mas fazer com que ele participe. Então o Alzheimer basicamente é isso, é fazer com que ele participe em todos os sentidos. Se caminha para uma situação de maior gravidade, vai internar, vai ter os cuidados, se está com uma dificuldade de alimentação, vai ter que ser passado uma sonda e ficar os cuidados preventivos, porque às vezes ele é um paciente que está com Alzheimer, mas foi fumante, então ele tem que ter cuidado. Então tudo isso, é um obeso, então tem que ter cuidado. É um diabético, então tem que ter cuidado. Tudo para que não seja agravado aquela situação que está diagnosticada e que, infelizmente, nós não temos tratamento que vá levar a uma cura. O Alzheimer, infelizmente, ele chega numa hora que eu costumo dizer que ele está naquela escadinha que começa a descer degrau por degrau e nós temos que dar, então, qualidade para que ele não sofra e que chegue até aquela hora que ele vai descansar e que nós vamos agradecer que ele descansou. Esse é um lado que parece frieza, mas é a realidade. A família tem que estar preparada para acompanhar todos os momentos, inclusive aquele onde ele vai descansar e que nós temos que aceitar. Obrigado.